Meus irmãos e minhas irmãs, hoje terça-feira da sexta semana do Tempo Comum e nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Acolhamos com o coração e com a nossa mente a meditação do Evangelho deste dia. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos discutem na barca e não compreendem o ensinamento de Jesus. Pensam que o Mestre fala com eles por conta da falta de pão, porque eles não levavam pão. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sempre recordar, é aquele que multiplica os pães. Jesus é aquele que sacia a fome do povo. Como pode faltar alguma coisa quando eles têm Jesus na barca consigo? Isso já deve ser para nós uma indagação, um questionamento. Se nós de fato tivermos o Senhor conosco, nada nos faltará, se nós aprendermos a confiar e a reconhecer a sua presença. Ainda não compreenderam. Os discípulos não compreenderam. A presença de Jesus supera a falta de qualquer coisa. Que nós aprendamos a compreender. A presença de Jesus supera a falta de qualquer coisa. O Mestre pergunta aos discípulos: ainda não compreenderam? Mas também pergunta a nós: e nós? Como pode nos faltar alguma coisa se nós temos Jesus conosco, em nossa barca, em nossa vida, em nossos corações? O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é convite para que nós saibamos acolher o Senhor conosco. Ele é a fonte de todas as graças e não nos deixa faltar nada. Nesse sentido, devemos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Eis o tema de Jesus no Evangelho de hoje. Devemos tomar cuidado com o fermento dos fariseus e acolher em nossas vidas o fermento do pão de Cristo. E também nós nos tornarmos fermentos para a sociedade. Ele se faz pão, que nós também nos façamos alimento, sustento, força para os nossos irmãos. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 15 do Evangelho de hoje. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, àquilo que nós acolhemos e praticamos, aquilo que acolhemos em nossos corações. A palavra, segunda semente de hoje, é vigilância. Dai-nos, Senhor, um coração vigilante, que nós estejamos sempre atentos ao nosso comportamento, às nossas ações, à nossa vida. E a terceira semente, se questione: eu tenho o Senhor sempre comigo, na minha barca, na minha casa, na minha família, no meu coração? Eu tenho o Senhor sempre comigo na minha vida? Reze sempre pedindo: permanece, Senhor, comigo. Permanece na minha barca, permanece na minha casa, permanece, Senhor, na minha família. Permanece, Senhor, sempre, sempre, sempre em meu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, um forte abraço nesta terça-feira. Um dia abençoado para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.